Boa noite a todos, agradeço a presença de cada um, também agradeço ao convite da casa e que possamos ter uma ótima reflexão, ótimos minutos junto a Jesus. Bom, eu sou o Bruno, trabalhador da Associação Espírita Cristo Caridade, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema O que agrada a Deus. Antes da gente fazer essa reflexão, convido a todos para uma prece, que possamos elevar os nossos pensamentos, nos conectando com os mais belos pensamentos, aqueles aos quais nos unem a Deus, ao amor divino, que possamos então aproveitar esta oportunidade para aprendermos o máximo que puder, para que possamos continuar nesta estrada de progresso, de descobrimento, de evolução dos nossos sentimentos e da nossa consciência, das nossas ações morais. Que possamos continuar cada vez mais neste caminho de Jesus e do amor sempre conosco. Obrigado mais uma vez e que assim seja. Bom, pessoal, então hoje nós vamos conversar nestes breves momentos sobre o que agrada a Deus, em específico na lei de adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde a gente vai se debruçar na questão, desde a questão 658, e diante, onde a gente vai falar sobre a prece. E a prece, ela é algo que está mais do que nunca para nós como uma ferramenta de uma imensa utilidade, que muitas das vezes nós não damos a devida atenção ou utilizamos da melhor forma. Hoje vivemos um momento atípico na nossa história como indivíduos, que é uma pandemia. E essa pandemia nos provoca, assim como tudo aquilo que nos tira do conforto, da rotina, daquilo que para nós já é certo, que a gente já sabe, até mesmo algumas dores, às vezes a gente acaba aceitando elas porque a gente já sabe o quanto que dói, e infelizmente isso não está certo. Nós devemos aprender com a dor e desenvolver em nós diversos atributos para que possamos utilizar isso em favor do próximo e em favor da gente. Quando nós não realizamos estas ações, quando a gente não utiliza destas experiências, tornando-se então aprendizados produtivos para nós, infelizmente nós acabamos falhando nessa oportunidade e, consequentemente, iremos repetir. Como na escola, quando nós passamos por um período de experiência e provação e acaba que no final, onde nós temos que demonstrar estes conhecimentos adquiridos, nós acabamos mostrando que nós não sabemos tudo ainda que nós deveríamos saber. Então nós acabamos reprovando e tendo que retomar aqueles estudos e aquelas experiências. Mesmo repetindo, sempre serão novas experiências e novas oportunidades, mas teremos que repetir muitas das coisas que nós já fizemos. E isso acontece porque nós não descobrimos exatamente qual era a intenção ou qual era o motivo pelaquela aprovação, ou muitas das vezes, no processo em que nós nos encontramos, de expiação. E isso, pegando mais o gancho do que nós vivemos na atualidade, que é a pandemia, isso nos vem trazer, entre tantos aspectos importantes e muitas das vezes até individuais, onde cada um vivencia e necessita extrair algo específico, mas existe algo que é coletivo, como tudo na vida. Tudo que nós fazemos, por mais que venham a agregar coisas específicas para nós,
ela se torna algo para o coletivo, né? Eu me desenvolvo intelectualmente sobre uma função ou um conhecimento profissional, mas que eu posso reverter e devo reverter este conhecimento para os meus familiares, né? Para os lugares onde eu desempenho isso profissionalmente e também em toda a nossa sociedade, né? Porque precisamos, mais do que nunca, trazer à tona esse sentimento do coletivo, do amor, porque é este, né, o nosso futuro. Né? Enquanto que nós falamos de um amor de Jesus para conosco, né, até mesmo para aqueles que desdenham dele ou que não nem acreditam na sua benevolência, na sua existência, muitas das vezes, e isso não muda, nem mudará de nenhuma forma, né? O amor que ele tem para conosco. Isso porque ele já desenvolveu algo que a gente pode chamar de uma irmandade, né? De um amor mais coletivo e sincero. É isso que nós precisamos ter quando nós falamos de prece. Sinceridade. A prece ela é algo muito simples, porém nós acabamos tornando ela complexa muitas das vezes porque a gente não compreende o que é a prece. E eu questiono para vocês, o que é a prece para vocês? Muitas vezes nós vamos pensar naquelas preces que são decoradas, né? Como o Pai Nosso, ou diversas outras preces que existem de Cáritas, inclusive lindas, a oração de São Francisco, e tem várias que são muito, muito belas. E a gente vai pensar que temos que seguir esse tipo de padrão, né? Com esse tipo de vocabulário, ou falar sobre coisas específicas, né? Agradecimentos específicos e tudo mais. Mas na verdade não. Na verdade a prece ela é muito mais ligada ao que nós sentimos e para com Deus, né? Para quem a gente quer atingir, que é Deus, no sentido de nos conectarmos com Ele. Então não adianta a gente falar de coisas que estão fora do nosso alcance ou fora da nossa necessidade no momento. Nós precisamos olhar para Ele e dizer: Deus, eu, Bruno, neste momento estou me sentindo por demais triste, porque eu vejo na humanidade falta de consciência, né? Eu vejo um preconceito, uma violência que me deixam muito triste. Né? Então eu te peço, né, compreensão por essa minha fraqueza de não conseguir enxergar aonde eu posso ser útil. E eu te peço, além disso, que você me dê as oportunidades para provar e para ter coragem, para poder continuar seguindo no caminho certo, para que isso não me desvie do caminho. Então eu acabei trazendo aqui um aspecto da prece que eu poderia trazer, principalmente no momento em que nós vivemos atualmente, e que a gente muitas vezes acaba esquecendo ou ignorando que nós sentimos isso. Ou que nós sentimos outras coisas. Enfim, o que agrada a Deus na prece, o que agrada a Deus em nós, é aquilo que nós fazemos de coração. É aquilo que nós fazemos porque realmente acreditamos, porque realmente pensamos aquilo. Então, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos pessoas mais fraternas, mais amigas, se nós queremos que as nossas organizações elas se cooperem melhor entre elas, fazendo com que todos sejam beneficiados, nós temos que fazer algo também. Nós não podemos esperar que o outro faça o certo ou que o outro faça prece por nós para que a gente copie ele ou para que a gente faça com que, como se ele fosse o, vamos dizer assim, a gente entrega na mão do outro a nossa felicidade ou a nossa necessidade de que sejamos melhores, de que a nossa prece seja atendida, de que Deus nos veja de uma forma como que a gente gostaria, né? De uma forma boa. E isso só depende de nós. Essa prece, essa conexão com Deus,
ela depende de nós. É nós que temos que nos despir destes pensamentos e destas intenções negativas. Né? Com certeza são intenções negativas quando, Paulo, nós não queremos ser realmente quem somos. Né? E não existe máscara entre nós e Deus. E isso é algo que é muito, muito importante que a gente pense quando estamos em oração. Não existe máscaras. Então não adianta eu pedir por um familiar da qual eu não tenho intenção nenhuma que ele seja realmente atendido. Que eu não tenho intenção nenhuma que ele se recupere de alguma enfermidade ou de alguma necessidade que ele esteja passando. Eu preciso mesmo é pedir de coração por ele. Eu preciso mesmo é dizer, por mais que as dificuldades que nós tenhamos, eu creio que seja importante ele continuar entre nós, ele ter um bom atendimento, a sua saúde ser restabelecida caso esteja passando por esse tipo de problema. Eu preciso acreditar nisso, senão Deus nem vai nos dar atenção. Imagina Deus com todos os problemas que a humanidade lega a ele, né? Se joga para ele de diversas formas. Imagina se ele vai parar tudo que ele está fazendo e atender a um pedido que não é sincero, né? Ou algum pedido egoísta. Né? Às vezes nós temos aquelas pretensões, né, de pedir a Deus que ele nos dê o carro, a casa, que ele nos dê coisas materiais. Né? Mas logo nós vamos perceber que isso também não é um sentimento sincero na qual a gente fala sobre relacionamentos e relações positivas que gerem este tratamento para todos. Então o egoísmo ou as coisas materiais não são necessários a Deus nos dar. Porque se nós trabalharmos, se nós empenharmos os nossos esforços, a nossa mão, enfim, né, o nosso intelecto, os nossos estudos, com certeza iremos adquirir isso e muito mais. O que é importante que Deus nos dê é exatamente aquilo que nós necessitamos como indivíduos. Mas para isso a gente precisa aproveitar a oportunidade que nós estamos e perceber em um ato de reforma íntima, de autorreflexão, de autoconhecimento, o que é que está me faltando para que eu consiga atingir estes objetivos divinos. No caso, de sermos pessoas melhores, de fazermos cada vez melhor. Não nos estacionarmos em ações que aparentemente, em um comparativo com os outros, sejam boas. Nós só temos que fazer comparativos conosco mesmo. Então eu consigo perceber essa melhora em mim no momento em que eu percebo o quanto eu já fui diferente disso. Né? Eu olho para o passado, né, e percebo que hoje eu consigo realmente pedir coisas que são relevantes para mim. E consigo utilizar destes aprendizados e desta força que me anima. Com certeza a gente é atendido quando realiza estas ações, estas preces, e que a gente consegue, né, ultrapassar essas barreiras que são barreiras impostas por nós mesmos. A gente precisa ter esta visão para conseguir atingir o objetivo da prece, da oração. A gente precisa pensar primeiro no que nos falta e assim solicitar exatamente isso. Essa necessidade que temos de algo, né, para atingir esses objetivos. E daí a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da prece, na qual o Kardec vai nos, como sempre, não vou dizer assim simplificar, mas vai nos organizar, esta é a melhor palavra, né? Vai nos organizar melhor o que é a prece, como utilizar dela da melhor forma. Ele vai falar que existem 3 tipos de prece, né?
E esses 3 tipos de prece, na verdade, são todas uma só. Mas ele acaba sistematizando para que a gente consiga entender um pouquinho mais aprofundado essa relação da prece. E seria então a prece de pedir. Né? Por que é importante que a gente peça algo em nossas preces? Por que é importante que eu, em contato com Deus, eu diga para Ele que eu preciso de algo? Com certeza, quando a gente já entendemos que precisamos ser sinceros, né, não pedir coisas ou não falar coisas que não sejam relevantes para o nosso progresso espiritual. Então, quando a gente pede algo de coração sincero, com certeza a gente está aí exercitando muito a nossa humildade. Com certeza nós estamos aí num exercício gigantesco de humildade. Nós estamos com máximo, né? Nós estamos com Deus, nós estamos com o nosso Criador, tá? E nós estamos nos rebaixando, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que não me importa, eu preciso, né, de ajuda, eu preciso de ânimo, eu preciso de força, de coragem, eu preciso de tantas outras coisas, Senhor. E neste momento, com certeza, a gente vai conseguir até ter um olho de ver a mais. Né? A gente vai conseguir certamente ter percepções que nós não tínhamos naquele momento em que nós estávamos naquele estágio que nós estávamos, que nós pedíamos qualquer coisa. Né? Nós pedíamos o que nós tínhamos vontade apenas, o que nós queríamos adquirir, que nós queríamos ter. Como, por exemplo, pedir paciência. Né? A gente pede paciência, mas na verdade nós pedimos oportunidade de exercê-la. E a prece, no sentido ao qual nós nos colocamos em pedir, é uma oportunidade de exercer, por exemplo, como eu comentei, a humildade. E também ele vai nos falar sobre a prece em agradecer. Por que é importante agradecer? Nós temos vários e diversos estudos científicos, espirituais, espiritualistas, de tudo, né, que falam sobre o poder da gratidão. Inclusive tem uma obra muito boa da Fergus, da editora da Fergus, que fala sobre a emoção, gratidão. O título é Emoção Preventiva, Gratidão. É isso. E ele, do Leonardo Machado, é um livro muito bom e que traz também estes parâmetros e relações sobre a importância de sermos gratos na nossa vida. Então, quando nós estamos em contato com Deus, com o divino, com o mais alto, né, com o nosso Criador, e nós nos colocamos em sentido de agradecê-lo, nós estamos mostrando também e exercendo também o nosso poder de compreensão. O nosso sentimento de que eu não sei tudo e eu não sei o que vai ser do futuro. Eu não sei como será depois da pandemia. Eu não sei quantas outras doenças dentro desta minha existência atual eu ainda vou passar. Eu ainda vou presenciar. Quantas mudanças o mundo vai acontecer. Eu sei que vai mudar. Eu sei e acredito e agradeço que tudo isso serve para que nos melhoremos. E quando nós, mesmo não tendo a chave da questão, e a gente mesmo assim agradece porque a gente acredita sinceramente, né, que isso nos serve de bom, que isso é algo que Deus nos coloca como oportunidade de fazermos melhor, então eu agradeço e exercito esse meu ânimo de amor com Deus. Então, agradecer em uma prece com um sentimento sincero é algo que nos traz muito ânimo, que nos traz uma força, uma fé, inclusive, que a gente pensava ou acreditava que talvez nem existia em nós. Mas são em momentos estes que nós nos colocamos em provação, em exercício do bem, que nós percebemos que nós podemos muito mais. E a prece sincera, quando colocada para o outro e para nós, nesse sentido
né, de necessidade real, nós conseguimos isso também. E Kardec não para por aí. Kardec vai nos trazer mais uma segmentação, na sua sistematização, mais um modo de prece, vamos dizer assim, que é o prece de louvar. Esse é muito interessante, porque louvar, ele não é agradecer a Deus, também não é pedir nada a Deus, ele é simplesmente se entregar-se a Deus. É elevar Ele dentro de nós. E elevar tem aí um ponto muito interessante que a gente fala, inclusive eu fiz na prece de início, né? Elevar os nossos pensamentos. Por que elevar? Né? Por que nós temos que elevar os nossos pensamentos? Porque Deus está lá no alto, sentado em um grande trono, olhando todos de baixo? Não. Tá? Elevar porque significa que nós estamos em um nível, estamos em uma base que nela tem tudo o que nós pensamos nos nossos pensamentos. Né? No sentido que nesta base tem as minhas preocupações com a minha rotina, porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que acordar tal horário, porque eu tenho que arrumar meu filho para a escola, porque eu tenho que lembrar a minha esposa de tal coisa, eu tenho que pedir para o meu esposo a lista de compras, porque tem que decidir quem é que vai fazer a compra, do que falta em casa. A minha base de pensamento, ela está dentro de todos esses aspectos. Né? O que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer agora, o que eu esqueci de fazer, não chamei o fulano, ciclano, para trocar aquela ideia que nós tínhamos combinado. Então, esta é a minha base de pensamento. Quando nós falamos de elevar, nós queremos sair desta base. Nós queremos subir um degrau nestes pensamentos que nós temos. E lá não existe mais isso. Lá não existe mais esta preocupação mundana. Lá existe um pensamento mais limpo, né? Existe um pensamento que a gente pode encontrar muitas vezes nos atos de meditação, por exemplo, né? Que a gente limpa os nossos pensamentos da nossa rotina, do nosso cotidiano, e nós conseguimos atingir certos graus do nosso cérebro, até da nossa compreensão e consciência a partir disso. Então, quando nós estamos em prece e nós elevamos o nosso pensamento, é muito mais fácil da gente conversar com Deus sem levar em consideração aqueles pensamentos que estão nos rodeando no dia a dia. E louvar a Ele é entregarmos de corpo e alma, é nos elevarmos até Ele. Né? É entender que nós estamos na mão de Deus, não no sentido do acaso, de que seja o que Deus quiser. Né? É claro, é o que Deus quer sempre, né? E Deus quer que a gente faça e que a gente seja cada vez melhor. Então, quando nós louvamos a Deus, nós nos entregamos a Ele com a consciência de que estamos no caminho certo, de que estamos aproveitando ao máximo a oportunidade que Ele nos dá. E a prece, aí agora a gente vai se aproximando do nosso encerramento, desse nosso diálogo sobre a prece. Agora eu vou comentar com vocês, vou trazer para vocês alguns dos momentos em que eu acredito que seja fundamental de realizarmos a prece. Porque muitas das vezes nós temos dúvida de quando e como nós temos e podemos fazer a prece. Né? Então, acredito que uma boa prece pode ser feita ao início, né, do dia, quando nós acordamos, assim que possível. Né? Nós elevamos o nosso pensamento, já estamos com o pensamento ainda recém-acordando, então é interessante que nós façamos esta prece para nos fortificar até do que vamos encontrar, os desafios que vamos enfrentar do decorrer do dia. Inclusive, puxando um parâmetro, agora eu não me lembro qual o rei ou algo do gênero antigo, mas ele escreveu algumas reflexões, e em uma delas
em algum livro que eu também não me recordo agora, de filosofia, ele fala que todos os dias, antes de sair de casa, né, enfim, fazer as suas rotinas, ele dizia que ele iria encontrar no decorrer deste dia pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas rancorosas e pessoas com diversos pensamentos e com diversas vontades, enfim, mas que ele não iria se abalar nem modificar quem ele era por isso. Ele iria ser o mais íntegro possível, ele iria manter aquela postura que ele estabeleceu para ele, de correto, de ético, de moral. Isso é algo que muitas das vezes nós deixamos passar, né? Que nós, neste início de dia, possamos fortificar em nós que nós hoje vamos sim enfrentar estes desafios, mas que nós vamos ser o mais pacientes possíveis, que nós vamos ser os mais atentos possíveis, que nós vamos auxiliar ao máximo aquelas pessoas que precisarem, não as que a gente quer, mas as que precisam do nosso auxílio. Tá? Nós vamos entregar o pouco que seja que a gente tem para auxílio do próximo. Independente de se é considerado muito ou pouco, mas se é o que nós temos, nós vamos entregar. Isso é um ótimo momento para a gente começar então a se conectar e a então vivenciar a nossa experiência diária. Outro momento muito interessante de nós realizarmos a prece, né, é ao meio-dia ali, né, antes do almoço, talvez depois do almoço, talvez durante o almoço, né, nas refeições, que é algo importantíssimo para nós, né, nós estamos ingerindo, né, nós estamos entrando em contato com as energias dos alimentos e é importante que a gente mantenha as nossas vibrações positivas para que a gente então possamos nos alimentar realmente, né? E não acabarmos minando o nosso corpo com maus pensamentos, ingerindo aquilo com mau pensamento. Então não faça isso, pessoal, façam prece, né? Agradeçam pelo alimento, agradeçam pela vida, né? Peçam para que possam estar atentos a, se possível, a dividir o alimento, não ser egoísta, não comer demais, enfim. Tantas oportunidades temos ao meio-dia. Qualquer momento, um pouco antes do meio-dia e um pouco depois do meio-dia, durante a nossa rotina, que nós possamos nos sentir ali meio abalados, meio abatidos, meio tristes, aconteceu algo com um parente ou com alguém que nós gostamos, nós temos afeto, ou alguém que a gente conhece, está precisando de auxílio, nós reservamos uns minutinhos ali, uns segundinhos que seja, para pedir, né, para este ente querido, para essa pessoa. Então é um ótimo momento também de fazer prece. E também um ótimo momento de fazer prece é no fim do dia, né, onde nós estamos já indo nos descansar e então pedir para que possamos ter um bom descanso, que ao desdobrar do nosso corpo, né, e estarmos em contato com o plano espiritual, possamos estar em contato com bons amigos, com bons espíritos. Eu não sei se vocês perceberam, mas a prece, ela só serve para nos auxiliar. A prece, ela nos dá diversas forças, ânimo e, consequentemente, outras tantas necessidades reais que nós temos. Então nós temos que fazer a prece a qualquer momento. Não existe lugar, não existe momento certo para a prece. Se você se sentir com vontade ou se sentir que necessita de força, de coragem, se você perceber que há aí algum conflito, algo que te tire da zona do conforto, ou enfim, algo que faça com que tu se sinta mal e que precise de um auxílio e não tem alguém ali para lhe auxiliar, é um momento de prece. Pode ser dentro do ônibus, pode ser andando na rua, pode ser em casa. Esperamos que vocês estejam em casa e, se possível, fiquem em casa. Agir com consciência também é prece.
Kardec nos traz em toda a sua obra, também vamos encontrar nas obras complementares de diversos autores, que o mais importante em nosso processo não é o que nós dissemos acreditar. Eu acredito no Espiritismo. Eu acredito na doutrina X, no pensamento filosófico Y, na religião, enfim. Não importa o que você carregue embaixo do braço, mas sim o que você carrega no seu coração. Aquilo que verdadeiramente vai te dar as bases para, em um momento de oportunidade de agir, você vai lá e faz. Então, é somente com esta base, com esta ética e com esta moral em desenvolvimento que todos nós estamos. Não existe nenhum de nós que sejamos melhores ou piores uns dos que os outros. Estamos em constante evolução e precisamos deste bate-papo como nós estamos tendo e aproveitar que podemos ter, porque caso a gente acredite em algum momento que a tecnologia e a informática está acessível para todos, não está. Pode estar para uma maioria, e que bom que está para uma maioria, porque possamos utilizar disso então para nos auxiliarmos, mas infelizmente não é para todos. Infelizmente muitos não vão poder ter contato com esta prece, com esta reflexão. Mas vão ter contato, com certeza, em diversas outras oportunidades de ter isso em outros formatos. E nós precisamos estar atentos quando nós somos os chamados a apresentar este conteúdo, esses pensamentos e a boa ação. Agir no bem é uma prece para Deus. Quando nós acordamos em um dia pela manhã, chuvoso, num domingo, trabalhamos de segunda a sábado e nós pegamos a nossa condução, nosso ônibus, enfim, vamos até uma sociedade espírita, atender crianças, passar estes ensinos para as crianças, para os jovens, para os adultos, por que não? Quando nós nos colocamos com um pensamento alegre e contente de que nós estamos fazendo algo de bom para o outro, é uma prece. E Deus está não só contente, como conosco. 100%. Isso é algo que precisamos lembrar. Deus está sempre conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. Que possamos aproveitar este diálogo que a prece nos traz, nos oportuniza, e estar sempre com Ele. Sempre embasado no bem, no amor ao próximo, nas boas ações, contra qualquer ato de violência, de preconceito e de coisas que nos afastam uns dos outros. Se nós percebermos ações que, em vez de nos juntar, nos unir, nos afasta, certamente nós estamos indo de contrário ao que Deus nos solicita, ao que agrada a Deus. Então, se nós gostamos ou não do nosso coleguinha, da nossa coleguinha, não importa. O que importa é o que nós fazemos para ter bons relacionamentos uns com os outros. E se nós formos sinceros com isso, nós estaremos agradando a Deus. Eu espero muito, muito que, mesmo às vezes meio embaralhado que eu possa dizer, espero não ter confundido mais vocês. Não trago aqui verdades absolutas, eu trago aqui reflexões que acredito ser imensamente necessárias. Solicito a vocês, que façam prece por mim também e por tantas outras pessoas, por você. Não vamos nos esquecer em nossas preces. Somos tão necessitados quanto qualquer um. Pois estamos encarnados é porque precisamos passar por estas e tantas outras adversidades que vamos encontrar. Então,
Eu agradeço a paciência de cada um que conseguiu estar presente nesta live, pelos comentários, por todo o pensamento positivo para que eu consiga utilizar esta oportunidade e trazer essa reflexão. E que possamos nos encontrar num outro momento, em uma outra oportunidade, trazendo mais reflexões. Agradeço ao convite da casa e que todos compartilhem o conteúdo da Casa Espírita, assim como também todos os conteúdos em nossas redes sociais que sirvam para unirmos uns com os outros, para compartilharmos sorrisos e abraços que está nos faltando. Pelo menos eu sinto muita falta de abraços. Então que possamos abraçar virtualmente cada um de vocês. Que sintam-se abraçados por mim e que em uma oportunidade sem a pandemia, já num momento melhor, possamos nos encontrarmos fisicamente e nos abraçarmos. Um beijo no coração de cada um. E até mais.